Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vocês estão assistindo o programa Clube de Leitura Gato Preto. Hoje é um dia muito especial, é a nossa estreia aqui com a discussão da obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E estamos muito felizes de poder trazer para vocês as reflexões dessa importante obra, né, para a nossa sociedade, para a nossa educação, para o nosso ser enquanto pessoa. Então, eu sou Edivane, sou da equipe técnica aqui da EFAP. Eu sou uma mulher de 1,70 m, tenho cor parda, meu cabelo é castanho, puxado para o marrom, cacheados. Estou usando uma blusa branca e preta, uma calça preta e um sapato de cor clara. Vou passar aqui para o meu parceiro, Carlos, se apresentar. Olá a todos, boa tarde. Eu sou o Carlos, eu sou bibliotecário aqui no Cremario Covas, na EFAP. É uma felicidade muito grande estar com todos vocês, com os convidados aqui presencialmente. Tá, eu sou descendente de orientais, eu sou grisalho, moreno, e estou com uma camisa azul bem clarinha, calça jeans e sapato preto. Eu sou a professora Maria Fernanda. É um grande prazer estar com todas e todos vocês, todo o pessoal que nos acompanha também pelo aplicativo e pelo YouTube. Sejam mais do que bem-vindas e bem-vindos. Como já disse, eu sou professora do Centro de Mídias. Este é o meu sinal. E eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos. Sou uma mulher alta e hoje eu visto calça jeans azul, uma blusa azul marinha e um agasalho branco. A gente segue, Vani? Vamos lá? Sim. Vou apresentar aqui os nossos convidados, tá? Então, temos aqui os professores Roberto, Juliette, Evelyn e Diógenes, tá? E à distância a professora Osana. Temos aí, vamos começar já iniciando com a programação da nossa próxima leitura, porque a gente tem umas informações bem importantes para passar para vocês. Vocês que têm interesse aí em querer participar com a gente de forma remota, tá? Vocês vão ver a dinâmica de hoje. Temos aqui o pessoal que está presencialmente, também quero agradecer a presença de todos. E temos a professora Osana, que está de forma remota. Então, vocês vão ver como é essa dinâmica, e aí vocês vão poder decidir aí, fazendo inscrições para participar. Então, a nossa próxima leitura, você passa para mim, por favor, o cronograma? Nossa próxima leitura é a Revolução dos Bichos, e será no dia 25 de maio. Então, se você que está nos assistindo tiver interesse em discutir sobre essa obra, querer trazer as suas experiências leitoras, você vai poder se inscrever, né? Você pode se inscrever aí apontando o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela, ou também, se você estiver pelo aplicativo do Centro de Mídias, a produção já disponibilizou o link de inscrição que está no chat. Tá? Então, para iniciar a nossa obra, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Então, Carolina, ela nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Ela é de uma família muito humilde. A autora, ela estudou muito pouco. No início de 2023, ela foi matriculada numa escola. Era uma escola espírita, né, que era mantida por pessoas influentes da sociedade. E lá ela estudou por apenas 2 anos. Ela era sustentada pela senhora Maria Leite Monteiro de Barros, para quem a mãe de Carolina trabalhava como lavadeira. Ela mudou-se para São Paulo em 1937
de 22 para 23 anos, né, quando a cidade iniciava aí o seu processo de modernização, né, e quando surgiram aí as primeiras favelas, né, no nosso estado. Então, a Maria Carolina, ela era mãe de 3 filhos, que é o João José de Jesus, o mais velho, o José Carlos de Jesus e a caçula Vera Eunice de Jesus Lima, que residiram aí um bom tempo na favela do Canindé. A escritora, ela foi descoberta, ou na verdade, eles acabaram se encontrando, né, pelo Audálio Dantas na década de 50. O Audálio, ele ia fazer uma reportagem na favela, né, sobre aquela vida, né? Então, os dois acabaram se encontrando acidentalmente. Houve até uma cena que a Maria Carolina começou a xingar, a ralhar com as crianças que estavam ali quebrando, destruindo um banco de praça, e começou a falar: eu vou colocar vocês no meu livro. E o Audálio, ouvindo tudo aquilo, ficou curioso, né, de saber que livro, né? E foi quando ele descobriu que ela era uma escritora, que tinha ali vários escritos, e foi quando ela teve a oportunidade de ter aí o seu diário editado. Foi editado e foi publicado aí na década de 60. Então tem essa foto da Maria, se você puder colocar a foto da Maria Carolina Maria de Jesus, né, autografando aí o seu primeiro livro de lançamento. Além do livro Quarto de Despejo, ela também publicou ainda mais 3 livros, que foi Casa de Alvenaria, em 1961, Pedaços de Fome, em 1963, desculpa. Provérbios, também em 1963, e o volume Diário de Bitita, que é uma publicação póstuma, né, de 1982. Carolina, infelizmente, ela faleceu, né, esquecida da sociedade, dos leitores. Depois a gente vai discutir também sobre isso, né? No dia 13 de fevereiro de 1977, num pequeno sítio aqui na região de Parelheiros, né, da periferia de São Paulo. Então, para iniciar a nossa discussão, eu vou chamar a professora Osana, que vai falar com a gente lá de Ribeirão Preto. Oi, Osana, é com você, passa a palavra. Olá, Edivânia. Olá a todos. É um prazer estar aqui participando dessa nova modalidade, né, do Gato Preto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, que bom. Então, assim, vou tentar ser breve. Tenho uma certa dificuldade, porque eu gosto de falar muito, mas vou tentar ser breve. Bom, a leitura que eu fiz do livro Quarto de Despejo trouxe, assim, no primeiro momento, porque é uma leitura muito gostosa de ler, assim, bem interessante, bem contemporânea, né? Embora seja algo que foi escrito lá na década de 50, mas é tão contemporâneo e tão até assim, nossa, como é possível tipo hoje, 2022, com tanta tecnologia, algo que foi escrito lá atrás e ainda nos comover tanto. Talvez pelo fato de que muito do que ela escreveu lá ainda se faz presente, infelizmente, né, na grande parte da periferia, né? Mas assim, isso assim do ponto de vista mais social. Agora assim, da autora, assim, dela como autora, algo assim que me chamou muita atenção na leitura, no decorrer assim dos relatos dela, foi a questão assim da rotina, como que se assemelha, né? Mesmo assim, nós temos hoje, mesmo com tanta tecnologia, voltando a falar da tecnologia, tendo tanta tecnologia, tanta modernidade, tudo, nós ainda somos meio que refém de uma rotina diária de trabalho, da labuta que começa de manhã e aquilo se repete tal, entre a segunda e termina, e sempre aquela rotina, como que a gente ainda assim,
parece que essa rotina de trabalho faz parte da gente. E assim, algo assim, que também me chamou muita atenção foi a questão assim, dos cadernos dela, no decorrer assim, do livro, conforme ela ia discorrendo, né, sobre o fato, acontecia isso com a vizinha tal, aconteceu isso com a vizinha, com outro vizinho e tal. A impressão que dá assim que o caderno para ela era como se fosse um amigo, aquele amigo que você chega do trabalho, aí você senta, nossa, você nem te conta que aconteceu isso hoje, isso, e foi muito foi muito chocante, fiquei com raiva, e assim, a forma como ela descreve ali no caderno, é muito bacana mesmo isso, esse ato assim, de descrever ali, até me puxou um pouco na memória, assim, na minha época mais de menina, acredito, hoje nem isso não é tão comum, mas a questão do diário mesmo, da gente chegar e registrar ali no diário, e é um hábito tão bacana que acabou se perdendo. Então, ao ler o livro, assim, falei, nossa, que interessante, né? São hábitos que a gente acabou perdendo, em parte por conta dessa modernidade hoje, em parte também por causa da correria, mas são hábitos que deveriam, sei lá, que é bom a gente puxar às vezes na memória e trazer, me trouxe até um certo saudosismo. Dessa questão assim, de chegar e escrever ali no diário. E na questão do amigo, no caso da autora ali, da personagem principal, tal, porque ela se vê uma pessoa sozinha, pai e mãe dos 3 filhos, e o caderno, não assim todo dia, porque tem ali alguns dias que ela nem queria escrever tanto, mas ele era aquele amigo que ela chegava e desabafava ali com ele, mais ou menos assim. Essa foi uma das coisas que me chamou a atenção no livro também. E assim, não sei se o comentário que eu vou fazer agora, assim, ela é um pouco, não se encaixaria muito, mas assim, o que eu percebi? Que ela tem 3 filhos, mas o zelo, o carinho que ela tem pela Vera Eunice é diferente dos outros. Tudo o que se refere à Vera Eunice tem um valor maior, tem um peso maior ali. E eu achei muito interessante esse carinho que ela tinha. Não sei se é por ser menina e por ela também ser uma mulher sofrida, que passou por muitos percalços na vida. Então ela tenta assim, projetar na menina ou defender, proteger a menina maior. Não que ela não como mãe, que ela não cuidasse dos 2 filhos, dos outros 2. Cuida sim, mas um carinho maior para a Vera, dedicado à Vera, desde a questão do sapato, se ela ia ficar feliz com o almoço, ou se, nossa, hoje ela vai ficar triste porque não tem comida, ou alguma coisa nesse gênero. Eu achei bem interessante esse carinho dela de mãe, assim, e esse cuidado a mais com a menina, né? E assim, é como você estava mencionando um pouco do relato dela, eu tive a oportunidade de pesquisar, Edvânia, e assim, depois da morte, a Vera Eunice, ela se tornou professora, né? Então, assim, eu acho que foi uma coisa bacana que ela, enquanto mãe, não teve estudo, mas ela valorizava muito o estudo. Eu até marquei como assim, um trecho interessante, é aquela parte do livro que fala assim, da alegria dela, da satisfação dela, dos filhos estarem alfabetizados. E assim, que coisa bacana, bonito, né? Chama a atenção, que num contexto social que ela vivia tão desprovido de tudo, até do essencial, do básico, né? Que era a comida, e ela, ainda com toda a dificuldade dela, ela ainda valorizar ali o estudo, valorizar os livros, valorizar o ato de leitura. E assim, só para fechar, para não me estender muito, aquela questão que ela fala, que ela menciona, uma parte que ela menciona no livro, ela cita, né, as 2 adolescentes lá de 14 e 15 anos, que poderiam muito bem estar trabalhando numa fábrica ou aprendendo alguma coisa e, no entanto, assim, preferem levar uma vida ali, assim, tipo, meio já tão nova e já no caminho da prostituição, por assim dizer.
ao passo que deveriam estar preocupados em aprender a ler, em aprender a ser alguém, poderiam estar trabalhando para sair daquela condição de favelado e morar, de repente, ter uma outra condição de vida. E isso, assim, ela deixa bem claro que não era isso que ela queria para os filhos delas. Então, é um exemplo de mãe, de pessoa muito, muito marcante. Muito marcante. Gostei muito da leitura desse livro, da história, da trajetória da Carolina. Obrigada, Osana. Obrigada aí pela contribuição. Por causa do horário, né? Desculpa, não ia ser um pouco, perdão. A gente poderia ficar aqui falando de quarto de despejo e de Maria Carolina de Jesus até, mas a gente tem que cumprir aqui um horário, né? Sim. Eu vou passar a palavra para a Mafê, para ela dar continuidade aí na discussão. Ok, obrigada, viu? A Osana levantou alguns pontos super interessantes, né? Eu acho que um dos pontos mais legais que ela traz na sua interpretação, né, na sua leitura da obra, é precisamente o fato de que, quando a gente emerge na leitura da obra, a gente se sente profundamente próximo daquele contexto e daquele cotidiano. Então, me parece que a importância de Carolina Maria de Jesus, para além do seu valor literário, que é absolutamente inquestionável, está também no fato de que ela é um retrato muito cristalino do que era o Brasil, mais precisamente do que era a cidade de São Paulo nessas décadas de 50, 60, quando ela sai de Minas Gerais, chega aqui na cidade de São Paulo, que não a recebe de braços abertos e a manda, né, para levar uma vida de miserabilidade e marginalidade social numa das maiores favelas que haviam à época, na década de 50, que era a favela do Canindé. As décadas de 40, 50 e 60, os urbanistas que se dedicam a esse período dizem que foram as épocas em que houve uma maior explosão, um crescimento muito intenso no número de favelas aqui na cidade de São Paulo. Não é à toa que a década de 60 é chamada por muitos urbanistas aqui em São Paulo de década dos extremos, porque se por um lado a gente tem um país que é gerido por um Juscelino Kubitschek entre 56 e 61, que propõe, entre outras coisas, a vinda das automobilísticas para o Brasil, as rodovias, a construção de Brasília, a modernidade, a urbanização. Por outro, a gente tem rincões de todas as cidades, mas aqui de São Paulo, que são profundamente ignorados, esquecidos pelo poder público, que vão sobrevivendo da melhor forma possível, como nos conta Carolina Maria de Jesus. Então, uma figura central, como você disse, Vani, ela morre esquecida, infelizmente. Uma figura central para a história dessa mulher é a figura de Adaúlio Dantas, né, esse jornalista da Folha da Noite, que não à toa vai fazer uma investigação jornalística na favela do Canindé. Não é à toa que ele foi para lá. Esse é um momento em que estava todo mundo absolutamente espantado com o crescimento rápido, vertiginoso das favelas na cidade de São Paulo, e os jornais queriam documentar todo esse processo. Então a Folha da Noite diz para ele: olha, você vai lá e você conta para a gente o que você está vendo lá, como é o cotidiano dessas pessoas. Ele está lá verificando, né, esse cotidiano, e ele se depara com essa mulher que grita, né, como você contou, Vani, olha, se vocês não pararem com isso daí, eu vou sim botar o nome de vocês no meu livro e o Brasil inteiro vai ver. Ela era esperta, né? Ela é muito esperta. E aí o Adaúlio Dantas fala: peraí, que negócio é esse de livro? Então, se eu já tenho aqui uma investigação jornalística muito fecunda, né, que é apresentar o cotidiano desses indivíduos marginalizados que vivem em condições de miserabilidade social, agora eu tenho aqui uma outra história também. Eu vou botar na Folha da Noite, em 1958, ele apresenta Carolina Maria de Jesus para o Brasil. É um Brasil que não a recebe tão bem, né, Ju? E aí, diante do que você falou, quem é Maria Carolina de Jesus? Ou melhor, Carolina Maria de Jesus? Como que é, Roberto? Carolina Maria de Jesus. Quem é ela? Geralmente a gente começa a ler ela como a favelada, né, como é o subtítulo. Mas nas palavras de Conceição Evaristo, que é uma grande intelectual brasileira, negra, a gente tem que primeiramente ler a Carolina de Jesus como uma grande artista.
porque ela era escritora, romancista, sambista, poetisa, dramaturga, atriz circense. Então, antes de falar a Carolina era favelada, não, ela era artista. E aí a gente viu, quando eu li, né, e isso também é o impacto de todos, a gente está não diante de um diário, mas diante de uma das maiores obras do Brasil, né? Não de uma negra, mas de uma artista, né? E tem o biógrafo dela, Tom Faria, que ele fala que ela ainda é um fenômeno incompreendido, um fenômeno que a gente ainda não compreende, né? E essa é a ampla dimensão que nós temos que ler Carolina de Jesus. Ela é intérprete do Brasil, então não é assim, é um relato, mas ela interpreta o Brasil. Então, assim, primeiramente eu queria dar esse exercício da gente olhar ela como uma grande artista, multiartista, né, para além do seu tempo, né, Roberto? E lembrando, Ju, bem lembrado, Maria, de todas, além de ser poetisa, romancista, escrevia letra de música, ela ficou conhecida no Quarto de Despejo como uma escritora favelada. Mas ela já havia publicado um poema lá em 1940, que é O Colono e o Fazendeiro. Então, ela já, antes de ir morar na favela, a Carolina Maria de Jesus, ela já era uma escritora, né? E assim, de uma grandiosidade, porque você imagina uma pessoa que vai para uma escola, cursa o primeiro ano, né, que a gente diz hoje que era o primeiro grau, primeira série, segunda série, incompletos. Ela nem terminou a segunda série. E escrever da forma como ela escreve, né? Pegar toda aquela dificuldade, aquela miséria de vida e transformar isso em literatura, em arte, trazer para a gente hoje. Então, nós ainda estamos descobrindo Carolina Maria de Jesus, né? Trazendo um pouco do que a gente falou no último programa, Carlos, o Antônio Cândido, ele fala do direito à literatura, né? Comparado aí aos direitos humanos básicos, né? Alimentação, segurança, saneamento básico. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela fez valer o seu direito à literatura. Isso é fantástico. Uma mulher negra, pobre, publicar um livro naquela época, como a Mafê contextualizou, imagina a grandiosidade desse acontecido. Então, a gente precisa mesmo ler mais Carolina, descobrir Carolina, trazer para esses diálogos, para esses discursos, né, para o nosso espaço, que é tão preciso, tão necessário, tão urgente, tão um espaço que está gritando mesmo para essas literaturas aí de autoria negra. Lembrando que ela é a terceira autora negra, né, de romancista negra brasileira, esquecendo da primeira, que é a Marina Firmina dos Reis, que publicou Úrsula em 1859. E também a Ruth Guimarães, com Água Funda, né, lá em 1946. Então, a gente precisa ler essas mulheres, trazer essa literatura para esse espaço, para esse debate. Para quem eu vou passar a palavra agora? Para a nossa? Posso Deixa eu passar para o Diógenes. É a sua palavra. Meu nome é Diógenes, eu sou um homem branco, 1,75 m, tenho sobrepeso, estou vestido com uma camiseta polo, né, vinho, com a gola preta, estou com calça jeans. E o que um homem branco tem de falar, né, para falar sobre a Carolina? E eu já começo como que eu descobri Carolina. E o quarto de despejo, lembrando sempre que a gente sempre tem que remontar o termo, quarto de despejo, né? Como ela brilhantemente associa a favela a um quarto de despejo da sociedade. E ela era uma pessoa que ela fazia críticas no próprio quarto de despejo aos seus iguais e aos seus diferentes também. Ela fazia a crítica social aos líderes, à exploração e também aos seus iguais. Olha que brilhante. E eu, um homem branco,
que também tive experiências semelhantes à Carolina. Por exemplo, eu li esses textos, o Carolina Maria de Jesus, eu sou professor de História, atuo no Núcleo de Memória e Acervo Histórico, convido a vocês também a fazerem trabalhos com memória nas escolas, e o quarto de despejo, Diário de uma Favelada, é um elemento fundamental para isso. Eu descobri o quarto de despejo na década de 90, com o livro Cinderela Negra, que é o livro do José Carlos Sebe Beaumeyer e deixa eu copiar aqui, o Robert Levine, que fizeram um trabalho de história oral com a Vera Eunice, que é a filha da Carolina, com os vizinhos, enfim. Então, é muito interessante a gente pensar nessa questão da relação da oralidade com os registros da Carolina, que escrevia em papelão. Ela era catadora de lixo, escrevia em papelão. Olha que coisa. E eu lia com os alunos isso. E aí, voltando, um branco... Como eu posso falar sobre Carolina? 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu parava nesse ponto e a gente discutia com os alunos sobre essa questão. E eu falava que eu também era de uma família pobre, da Zona Leste de São Paulo, apesar de ser imigrante de gregos e filho de gregos e de sírios, e que para mim roupa nova quando era criança era roupa que a gente ganhava de doação, aquele que era o cheirinho de roupa nova para mim. E a gente com os alunos ia discutindo essas questões e tudo que envolve aqui o quarto de despejo. Então é muito interessante fazer o trabalho. Eu fiz um trabalho com os alunos do EJA, a partir do quarto de despejo, e os alunos foram fazendo redações dos seus cotidianos, enfim. Então, para iniciar, eu acho que, também para não roubar o tempo dos colegas, eu queria destacar esses dois aspectos. Perfeito, Diógenes. Antes de passar a palavra para o Roberto Canossa, eu quero lembrar aí a vocês que o chat está aberto. Vocês podem trazer aí as experiências de leitura de vocês, tá? O Carlos vai fazer a mediação do chat. Conta aí pra gente qual foi a sua experiência com essa obra. Se você já leu, se você nunca leu, está ouvindo falar agora, se você ficou curioso, quer ler, traz para a gente aí no chat, que a gente vai trazer aqui para esse momento também. O chat, ele é uma forma também de participar, tá? Então, todos vocês que estão nos assistindo aí pelo aplicativo do Centro de Mídias estão convidados aí a trazer as suas experiências que a gente vai ler aqui, tá bom? É com você, Canossa. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o professor Roberto Canossa, sou da equipe técnica da EFAP. Eu sou calvo, tenho pele branca, olhos claros, barba branca. Hoje eu estou de camisa preta, calça preta e um sapatênis preto. Bom, falar de Carolina é algo assim, e ler o livro dela é fascinante. Ela traz e ela perpassa por N situações. Ela fala de política, ela fala de educação, ela fala de prostituição, fala de pobreza. E assim, o que ela deixa de intencionalidade muito forte, que me marcou muito, foi o livro inteiro. Ela fala de uma coisa assim que ainda a gente vivencia hoje, que é a fome. Ela fala muito, 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 e ela luta dia a dia, espaço a espaço de tempo dela, para procurar não deixar faltar nada disso para os filhos dela. E apesar de todas as questões, de todo esse processo de dificuldades, ela também deixou valores, porque ela cuidava demais dos filhos dela. E ela respeitava muito as crianças da favela. Ela deixava bem claro que ela não brigava, não discutia com as crianças. Ela tinha que educar as crianças.
Então ela via pessoas mais velhas brigando, discutindo com a criança, ela achava um absurdo aquilo. Então são lições, né? Lições de vida que você vê ali. Uma criança você educa, você não vai simplesmente chegar lá e bater, discutir, porque ela não tem o entendimento que a gente tem. Então eu acho que é educar, né? É muito importante isso, ter essa visão. Então é fabuloso, né, o livro dela. E falando um pouquinho do que o Diógenes comentou, porque uma pessoa branca, né, eu separei inclusive uma parte aqui do texto dela, que ela fala um pouco a respeito dessa questão. Então ela diz assim: o branco é que diz que é superior, mas que superioridade apresentou o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Brilhante. Ai, que lindo. Brilhante. Simplesmente brilhante. Sobre o que você comentou, né? Sobre ser mãe, sobre esse respeito que ela tinha com as crianças dela e com as outras crianças que moravam ali na favela. Tem um trechinho que eu trouxe e eu gostaria de comentar do slide. Produção? Já está? Não está. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos voltar no slide, pessoal, por gentileza? Eu sei dominar meus impulsos. Tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Ela brigava com os filhos, pelos filhos, né? Das pessoas não respeitarem as crianças ali. E a condição do espaço, né, não é o lugar que determina o caráter, porque a moral, os bons valores que ela passou para os filhos, mesmo sendo mãe solo, estando naquela situação de vida, não fez com que isso deteriorasse, né, o caráter da pessoa que ela é. E ser mãe solo ali, cuidar das crianças como ela cuidou, dava vida catando papel para alimentar aquelas crianças, é algo muito forte, né, na obra. Então, era esse trechinho que eu queria trazer. Sim. E aí, diante do que você trouxe, né, que ela fala da questão da moral, eu estava lendo uma pesquisadora chamada Helena Parraro Pérez, né, uma historiadora, e ela tenta fazer a conexão do livro da Carolina com a diáspora africana. E aí, ela, retomando as memórias da Carolina, ela conseguiu identificar um possível elo, né, com a cultura de Cambinda, que hoje é província de Angola, né, que a Carolina era uma criança muito devota ao seu avô, que era um ex-escravizado, né, e aí a historiadora conta que possivelmente ela tem elo com essa cultura, né, cultura banto de Angola, que tem por como uma coisa muito forte essa questão da moral, de construção do caráter, do caminho reto, né, por meio de diálogos e provérbios. Tanto que ela tem livro de provérbios, né? E essa questão da formação da moral, do caráter, ela é muito presente em todo o livro, né? Então eu achei bem legal essa pesquisa e esse elo com a diáspora africana. Uma mulher incrível, né? Muito incrível. Bom, Evelyn. Eu sou a professora Evelyn, eu trabalho numa sala de leitura no interior do estado. E é um prazer estar aqui com todos vocês que estão assistindo. Eu participo do Gato Preto já há um tempo. E é sempre muito bom discutir os livros. E eu me foco muito no texto. Quando eu leio, eu mergulho realmente naquela vida, naquele texto. E assim, o que me chamou muita atenção, além de tudo, da fome, né, a amarela, conforme ela chama no texto, quando você vai lendo, você vai se envolvendo de tal maneira que, se você não está com fome, você fica. Porque é tão pungente, é tão doloroso ver aquela pessoa passando fome, mas uma fome que não vai passar,
porque ela dorme com fome, ela acorda com fome, e toda a comida que ela busca, toda a labuta que ela tem, é para que os filhos dela comam. E isso acontece, às vezes, uma vez no dia, porque ela sai de manhã, ela leva a Vera Eunice, que é a pequenininha, que tinha 2 anos quando o diário aborda, em 55, quando ele começa, e os outros ficam, ou vão para a escola, ou ficam ali. E ela vai, hoje será que eu vou encontrar coisas boas? Ou ela traz osso para fazer sopa. E aí você fica, nossa, aí ela coloca uma gordura que é para não ficar sem gosto de nada. E aí você fica imaginando. E aí ela pega no lixo e ela come aquilo que tiver e as crianças comem aquilo que tem. E ela se preocupa, mas será que eles vão passar mal? Todos comem, porque se passa mal todo mundo. E é uma vida tão difícil, uma vida tão dura. E quando ela vai escrevendo, ela vai mostrando, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz. Quando eu tenho paz, quando que ela tinha paz? Quando ela tinha comida. Quando ela tinha comida para os filhos, quando ela conseguia. Ela dizia que quando ela chegava na favela, ela se sentia muito mal por conta do cheiro que ela encontrava. Então, isso é muito forte no livro, porque você está chegando num lugar que fica a sua casa, que ela não chamava de casa, não chamava de lar, ela chamava barraco, que ela habitava com os filhos. E ela dizia, é um cheiro de lama. E, às vezes, ela chegava em casa e estava tudo sujo, porque os vizinhos tinham jogado excremento nos filhos dela. A roupa de cama dela suja. Então, incomodava Carolina andar suja, não ter um cheiro bom, isso incomodava muito. Ter que viver naquele lugar incomodava. Então, o maior sonho, tudo que ela faz, tudo que ela escreve, é com o objetivo de sair daquele lugar. Ela não queria ficar, ela dizia que aquele lugar não era nem para os porcos. Ela chegou a criar um porco, né? Então ela vai contando toda a vida dela, dia a dia, hora a hora, da hora que ela levantava, a hora que ela ia dormir, o dia que ela dormia, porque os vizinhos faziam muita bagunça. E tudo que ela não concordava, porque ela dizia o seguinte, ela falava assim, isso não é lugar para seres humanos morarem, não é lugar, porque as pessoas aqui não têm dignidade, não têm nada, é briga, as crianças são obrigadas a ver coisas que não pode ser visto. Então, essa preocupação que vocês falaram a respeito da moral que ela queria transmitir para os filhos. Ela se preocupava muito com isso, mas ali não tinha condição, porque ela dizia que os filhos dela, com 11 anos, já estava assim, aflorado para coisas que não deveria naquela idade. Então, era muito difícil a situação de vida dela. E quando você lê, o texto ele é tão forte, ele vai deixando a gente assim, tão impactado. Hoje em dia, as favelas não são mais iguais eram antes. Hoje elas são um pouco diferentes. A situação mudou um pouquinho. Hoje a gente tem, nas cidades pequenas também temos favela, mas não é tão tenebroso quanto era essa do Canindé, que foi extinta, né? E aí, mesmo assim, a gente fica imaginando, a vida não deve ser mais fácil para quem vive na favela hoje, como vivia naquela época. Eu não sei se comparar se era pior ou melhor, se a gente tem possibilidades disso. Agora, o que eu vejo é isso que você falou, que a Carolina, ela na escrita e na leitura, ela se resolvia em certos aspectos. Então, eu estou pegando aqui outra citação, mas tem vários no livro, né? Domingo, um dia maravilhoso, o céu azul sem nuvem, o sol está tépido. Olha que coisa linda. Deixei o leito às 6h30, fui buscar água, fiz café, tendo só um pedaço de pão e 3 cruzeiros. Dei um pedaço a cada um, pus o feijão no fogo,
que ganhei ontem no Centro Espírito da Rua Vergueiro, 113. E aí ela vai assim por diante. Então, o que me sensibiliza também é a forma como a escrita, ela escrever, era uma coisa vital nela, e a leitura também. E era uma coisa vital. Agora, imagina que não era um caderninho bonitinho, tudo, com caneta e tal, era papéis que ela pegava, né? Isso que me impressiona e que me faz fazer essa ligação entre o sofrimento, a fome e tal, e a escrita e a leitura. Eu gostaria de trazer algumas contribuições aqui do chat, tá? Então, rapidinho. A Denise Casemiro: não fiz inscrição para o dia de hoje. Tem problema? Nenhum problema, professora. Continue participando. Lembrando que o nosso próximo encontro é Revolução dos Bichos, George Orwell. Então, estão todos convidados, inclusive aqueles que estiverem interessados em participar da nossa conversa à distância, tá? A gente aguarda a inscrição de vocês. Vera Lúcia: li e amei, principalmente as comparações que ela faz. Jaqueline: ela era uma mulher muito sábia. Vera Lúcia, novamente: estou amando a leitura. Cláudia Ercília: é excepcional. Jaqueline, ela dizia: dentro da favela não havia solidariedade, sem dúvida. Cíntia Regina: uma aluna aqui na minha unidade escolar levou o livro e compartilhou com a mãe. A mãe da aluna disse que se identificou muito com a história de Carolina Maria de Jesus. Cláudia Ercília: é uma leitura muito rica, cheio de denúncias e reflexões. Vera Lúcia: estou saboreando tantas experiências com Carolina agora, pois não conhecia o quarto de despejo. Valéria: nós da AD de São Carlos socializamos o quarto de despejo em nosso clube de leitura. Tivemos contribuições maravilhosas. Eva Teixeira: estou amando este encontro. Obrigado, Eva. Eva Andréa Lopes: você é show. Bárbara Regina: os alunos estão entusiasmados com o projeto e amando entender a história, o contexto, e entender que além da modernização brasileira existia o processo de pobreza e o modo de vida daquela época. Jaqueline: ela foi guerreira. Bárbara: entender os conceitos e mudar sua realidade é importante, a comparação que estão criando aqui em sala de aula. E a última, Lúcia Mantoni: uma vencedora. Ai, gente, obrigada aí pelas contribuições. Que bom que a Carolina está sendo trabalhada nas escolas e de forma assim tão intensa. Tem até um clube de leitura, né? Que eu não lembro o nome da professora. Que bacana, isso é muito bom. Agora, eu queria fazer um ganchinho com o que o Diógenes comentou, e a Evelyn também, né? Que é a questão da fome. Imagina você escrever sem ter um caderno, né? Escrever em pedaços de papel e escrever com fome, né? Eu tive assim uma experiência, eu vou acabar contando. Eu estava comentando com eles aqui antes de começar o programa. Eu li Vidas Secas quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, não faz muito tempo não, né? E eu senti muita sede quando eu li Vidas Secas. Eu li com uma garrafa d'água do lado e a garganta secava e eu vivia aquela sede daquela época. E essa leitura de agora, da Carolina, gente, eu senti muita fome. É curioso, né? Ver como que a gente, a obra sensibiliza, a gente entra mesmo ali no psicológico e isso mexe com a gente. Então, são experiências que ficam, né? Então, eu trouxe um trechinho que está no slide, está na tela, que é assim, é um trechinho que ela diz: e assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome, né, que é a data de comemoração da abolição, libertação dos escravos, mas a fome escravizou e escraviza muita gente até hoje, né? Infelizmente é a nossa realidade, né? Então, para aquele contexto daquela época, a pessoa ainda ter perspectiva, sonhar, né? Trazer, exteriorizar tudo aquilo que ela sentia para os escritos, para os livros, fazer poesia, gente, numa situação daquela, ela é muito guerreira,
né? Pegando o seu gancho da fome, a Conceição Evaristo ainda ela provoca, né? Que fome é essa? Será que é só fome de comida, né? Fome física? Ela fala que era fome da artista, como o Diógenes colocou, né? Ela escrevia e era como uma coisa pulsante para ela viver. Então, era uma fome de artista, né? Aquela que não se contenta com aquilo que está escrevendo e vai procurando outras possibilidades de se expressar. Então, a fome, para além de física, na Carolina tem essa fome, que é a fome da artista, né? Que isso é colocado como os grandes artistas, grandes escritores. E eu acho interessante isso, que a gente pode motivar, vocês me desculpem, os nossos alunos também, com essa leitura e com expressões, com essas expressões, né, como se expressar dessa questão da fome. Então, rapidinho, de uma aluna que falou: meu cotidiano de vida normal, levanto de manhã e vejo as mesmas coisas, as mesmas pessoas e penso, hoje o dia vai ser a mesma rotina, porque a rua onde moro é pacata, não acontece nada, vive do mesmo jeito de sempre, mas é legal morar lá. As coisas em casa continuam sempre como estão. Levanto, tomo café e depois vou arrumar a casa. Brigo o dia inteiro com meus irmãos, reclamo demais com meu pai. Enfim, sempre quando vou ver, estou fazendo as mesmas coisas do dia anterior. Isso para mostrar um exemplo de uma aluna que leu o Quarto de Despejo, nós discutimos, mas que a gente pode motivar também eles procurarem outras expressões, né, de comunicação, de solução, né? Eu gostaria de trazer a minha experiência de leitura do Quarto de Despejo e também esperar as experiências de vocês no chat, né? Como que foi a leitura, tá? Então, eu acho que eu tenho uma coisa meio diferente para contar. Eu li pela primeira vez esse livro na década de 70, quando eu era criança, né? E eu lembro que nessa ocasião o Quarto de Despejo não tinha nenhuma notoriedade, não era reconhecido como uma obra literária. Eu li por pura curiosidade, porque nessa época ele já era reconhecido como um fenômeno de vendas. Era um best-seller de um livro considerado de baixa qualidade, né? Que sem grandes características literárias, né? Mas eu li por muita curiosidade. Mas como é esse livro que faz tanto sucesso e não é reconhecido literariamente? E agora, né, por conta do nosso encontro, eu li pela segunda vez e eu percebo agora essa grande qualidade, né? Então, nós estamos lendo vários livros no Clube de Leitura, estamos aguardando a participação de vocês para os próximos encontros. São todos escritores assim, que têm já a literatura enquanto princípio. Carolina não. Carolina ela tem uma formação extremamente precária e fez da escrita, né, da literatura, uma condição de sobrevivência. Ela precisava contar essa realidade. Então, eu acho que isso é uma característica única e extraordinária, né? Então, para mim foi muita felicidade reencontrar esse livro hoje consagrado, que há 30, 40 anos atrás não tinha esse reconhecimento. E agora eu aguardo a experiência de vocês no chat, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das colocações que ela fazia no livro. Além de alguns pontos, ela era muito crítica politicamente, porque ela lia jornal, então ela era politizada. E aí ela via aquilo no jornal e falou, mas aqui, quando acontece aqui na favela, é muito diferente. Eles vêm aqui em época de eleição, depois eles somem. Então, ela tinha essa criticidade, porque ela via que, na realidade, o que eles diziam ali para ela, depois não acontecia. Ela é uma mulher madura, na época em que o diário aborda, de 55 a 60, então ela já tinha vivido muita coisa até ali. E nós não sabemos o que aconteceu com ela antes, porque quando já começa contando a vida dela, a rotina que ela tinha, o que ela fazia, a luta para conseguir comida. Mas, assim, ela criticava muito os costumes da favela, e isso é muito legal, porque quando ela ia buscar água, pensa, um bico de água para uma favela todinha, essa mulher tinha que ficar lá. E o que as pessoas ficavam fazendo? Fofocando. E no diário dela, ela coloca que a língua humana é igual pé de galinha. E isso eu achei o máximo, porque tudo espalha, e é a mais pura verdade. Espalha o bom, espalha o ruim, espalha tudo. Então, é uma coisinha tão pequena, né? Olha, o pezinho de galinha vai espalhando tudo. E as pessoas faziam muito fofoca e ela não gostava. Então, às vezes, as pessoas perguntavam, você está grávida? Quer dizer, olha, mulher sozinha, mãe de 3 filhos,
Não tinha marido naquela época, gente, 1955. Isso era um absurdo. Então, além dela ser desprezada pela maneira como ela andava, dela ser discriminada pela cor da pele, ela ainda sofria com as mulheres porque ela não tinha marido. E isso representava um perigo para todas as outras que tinham marido. E ela não queria se casar, ela deixava muito claro no livro. Por quê? Porque ela dizia que enquanto as mulheres à noite apanham de seus maridos, eu fico ouvindo música. Eu e meus filhos estamos ouvindo valsas vienenses, gente. E isso, assim, é de uma cultura. Ela falava, tem marido que as obrigam a pedir esmolas, quer dizer, não as mantém. E um outro ponto que eu gostaria de comentar a respeito, ela dizia o seguinte, que havia pessoas que perdiam suas casas, perdiam sua possibilidade de vida e iam morar na favela. Mas só que as pessoas que iam para a favela não mantinham a moral e o comportamento que eles tinham enquanto moravam em casas de alvenaria. Ela não se conformava com isso. Que passava pouco tempo, eles já estavam agindo como as pessoas da favela. E isso me chamou muita atenção, porque é comportamental, como vocês disseram, não é? Obrigada. Só uma última provocação. A partir das palestras que eu escuto da Ailton Krenak, né, ele sempre pergunta o que essas pessoas estão sonhando. E o sonho é uma coisa muito, muito chamativa no livro, né? Ela relata vários sonhos, né? É só isso. Ai, gente, infelizmente o nosso tempo... A gente tem muita coisa, tem tanta coisa aqui no chat que eu dei uma olhada agora que eu gostaria de comentar e de trazer, mas essa discussão ela não termina aqui, né? Infelizmente a gente tem que respeitar aqui o horário, então vamos ter que nos despedir de vocês, né? Com dor no coração, mas se quiserem, tá aí o nosso contato para informações e dúvidas. Quero agradecer muito a presença do Canossa, da Juliette, do Diógenes, da Evelyn, da Osana, que está lá em Ribeirão Preto, nos assistindo e participando aqui, né? Carlos e a Mafê, que são meus... Vamos aqui, daqui para frente seremos nós três aqui, cadeira cativa, para conversar sobre a leitura, e com os convidados aí que vier daí para cá, ou quem quiser voltar, gente, fiquem à vontade. Foi muito bom essa tarde aqui com vocês, tá? Então, um grande abraço a todos, estamos nos despedindo, e a gente se vê, então, aí no dia 25 de maio, com a leitura de Revolução dos Bichos. Tá bom? Grande abraço.